Boa tarde, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar início à nossa 10ª aula com vocês do 9º ano, tá? Vamos lá? Bom, pessoal, vamos dar início à nossa 10ª aula, que é potenciação de radicais. Pessoal, na aula anterior, na 9ª aula, nós vimos multiplicação e divisão de radicais, tá? Vamos dar uma relembradazinha para poder a gente continuar a potenciação. Então, ó, raiz de 5, raiz de 7. Multiplicação, então nós colocamos uma raiz só e multiplicamos 5 vezes 7, 35, por raiz de 35. Segundo exemplo, 4 raiz de 2, 5 raiz de 3. Multiplicamos os fatores externos, ó, 4 vezes 5, 20, e multiplicamos as raízes, 2 vezes 3, 6. Raiz quarta de 10 dividido por raiz quarta de 2. Repetimos a raiz e fazemos a divisão, 10 dividido por 2, 5. 15 dividido por 3, ó, os fatores externos vamos dividir. 15 dividido por 3, 5. 6 dividido por 2, 3. Então, dividimos os fatores e depois dividimos as raízes, tá? Pessoal, vamos ter atenção aqui, que nós vamos lembrar os assuntos que nós já estudamos até agora, tá? Nós já vimos adição, subtração, multiplicação e divisão de radicais. Então, a aula de hoje é sobre potência de radicais e a última, para concluir, na próxima aula vai ser racionalização de radicais, tá? Vamos iniciar a nossa aula de hoje com potenciação de radicais. Então, ó, quando eu tenho a potenciação, por definição, o que é que a gente tem tanto aqui nessa potência? Nós temos o 3, que é o fator externo, nós temos o radical, que vai ser a raiz de 2, e nós temos o expoente, tá? Então, por definição, nós temos esses 3 termos para que a gente forme a potência de radical. Pessoal, vamos prestar atenção aqui, tá? Temos duas maneiras para se resolver uma potência com radical. Observe com atenção. Então, essa vai ser a primeira maneira e depois eu vou explicar a segunda, tudo bem? Efetuamos uma multiplicação. Então, aqui, ó, a gente observar essa potência, 3 raiz de 2 está elevado ao quadrado. Então, como o quadrado vale 2, isso aqui vale a eu transformar isso numa multiplicação. 3 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2. Então, o que é que eu vou multiplicar? Fator externo por fator externo e raiz por raiz, tá? 3 vezes 3 dá 9, raiz de 2 vezes raiz de 2, fica a raiz do 2 elevado ao quadrado. Esse quadrado cancela com o quadrado da raiz, então vai ficar 9 vezes 2, que vai dar 18. Pessoal, essa é a segunda maneira e essa é a que eu indico, que eu acho mais prática, tá? O que é que tem de diferente da outra? Essa daqui nós estamos aplicando a propriedade da multiplicação, potência de potência. Então, eu vou elevar tudo que está dentro do parênteses ao expoente que está fora. Então, 3 eu vou elevar a 2 e o 2, que tem expoente 1, eu vou elevar também. Então, eu faço o quê? Eu posso direto multiplicar. 2 vezes 1, 2. Então, ficou 3 elevado a 2 e raiz de 2 também elevado a 2. Tá? 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, 9. Aqui eu cancelo o expoente com o índice, então fica 2. Então, 9 vezes 2, 18. O mesmo resultado da primeira maneira. Mais um exemplo, pessoal. 3 é raiz cúbica de 3 elevado a 2, elevado a 2, que está fora. Então, o método mais prático é o quê? Pegar o que está dentro e elevar ao que está fora. Então, ó, o que é que está dentro? Raiz cúbica de raiz de 3, 2, vezes 2. Então, ficou raiz cúbica de 3 elevado a 4. Se o 3 está elevado a 4, eu não tenho como cancelar com o 3 que está fora, porque não são iguais. Então, o que é que eu faço? Eu transformo isso aqui, ó. 3 elevado a 3, 3 elevado a 1. Se eu somar os expoentes, dá 4. Então, isso aqui é a mesma coisa disso, tá? Eu uso desse artifício para que eu possa cancelar o 3 com esse 3 e ele ficar sozinho, sem a raiz, tá? Então, ó, 3 elevado a 4 é a mesma coisa que 3 elevado a 3, 3 elevado a 1.
A raiz cúbica permaneceu. Cancelo o 3 com 3, eu posso cancelar. Fica só o 3, tirei a raiz. E aqui eu vou repetir, fica a raiz cúbica de 3. O elevado a 1, a gente não precisa colocar. Pessoal, vamos para mais um exemplo. Ó, vamos ter bem atenção que agora é raiz quinta. Então, ó, repetir a raiz quinta, repetir o 4 elevado a 3 e vou multiplicar pelo expoente que está fora, que é o 2. Então, repeti a raiz quinta, o 4, e multipliquei aqui em cima, ó, os expoentes. 3 vezes 2, 6. Mesmo caso do anterior, o 6 eu não tenho como cancelar com o 5. Então, para que eu possa cancelar, tem que ficar igual. Então, 4 elevado a 5 e 4 elevado a 1. Se eu somar 5 mais 1, volta para cá, 6. Então, eu uso desse artifício para que eu possa cancelar a raiz quinta, tá? Cancelei a raiz, fica só o 4. E esse aqui eu repeti. Raiz quinta de 4. Pessoal, vamos ver aqui esses dois exemplos, tá? Que eu coloquei. Raiz quarta de 3 elevado a 3. Então, esse 3, ele vem para dentro da raiz. Então, fica 4, 3 elevado a 3. Neste caso aqui, pessoal, não tenho como cancelar fazendo o artifício que eu fiz no slide anterior. Eu não tenho como cancelar o expoente 3 do expoente 4. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que resolver o que está dentro da raiz. O que é 3 elevado ao cubo? É 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, a raiz quarta de 3 elevado a 3 vai dar raiz quarta de 27. Ok? O próximo exemplo. Raiz quinta de 2 ao quadrado vezes 3. Então, ó, o que está dentro eu vou elevar ao quadrado. Então, vai ficar raiz quinta de 2 elevado a 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Então, vou multiplicar os expoentes. Raiz quinta, 2 vezes 2, então vai ficar 2 elevado a 4, 3, aqui é como se tivesse 1. 1 vezes 2, 2. Neste caso, os expoentes também, ó, são diferentes de 5. E eu também não posso somar esses expoentes, pessoal. Por que eu não posso somar? Porque, ó, as bases, elas são diferentes. Então, eu vou ter que resolver. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 2 elevado a 4 é 16. Vezes 3 elevado ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9. E 16 vezes 9 dá 144. Então, esta raiz do início vai ficar raiz quinta de 144. Então, pessoal, esses exemplos aqui são exemplos em que a gente não pode simplificar o índice da raiz pelo expoente, ok? Pessoal, estamos encerrando mais uma aula com vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp. Até a próxima. Tchau.